Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio 3 da série Pré-Cálculo. Hoje nós vamos falar sobre a equação da reta, que é um tema muito pouco explorado lá no ensino médio, mas é também de fundamental importância para cálculo. Mas fica tranquilo, pega papel e caneta e se prepara que eu vou ensinar tudo que você precisa saber para não passar dificuldade. Eu volto rapidinho. Olá, eu sou o professor Marcelo Gama, criador do projeto Quero Aprender Cálculo. Se você realmente quer aprender cálculo, então você está no lugar certo. Então aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal, clica aí no sininho para ativar as notificações, que é para você não perder nenhum vídeo da série Pré-Cálculo. E se você estiver precisando de ajuda, entra lá no nosso grupo facebook.com/grupos/Quero Aprender Cálculo, coloca lá a dúvida que você tiver e eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Bom, então nosso objetivo é determinar a equação de uma reta e estudar algumas situações onde você vai ter algumas informações que permitem você determinar essa equação. Bom, vou traçar uma reta aqui e digamos que você tem um ponto dessa reta. É dado para você um ponto dessa reta. Como que você encontra a equação algébrica que determina essa reta? Se você pegar um outro ponto qualquer dela, vamos ver o que acontece. Então vamos traçar uma reta vertical a partir de um dos pontos e uma reta horizontal a partir do outro ponto. Isso aqui determina para você um triângulo que a gente chama de triângulo retângulo. Perfeito? E vamos chamar este ângulo aqui de alfa. Eu não sei se você lembra, mas lá na trigonometria existe um conceito de tangente. E o que é a tangente de um ângulo quando você tem um triângulo retângulo? É simplesmente o cateto oposto. Se você não lembra, é aquele lado que fica em frente ao ângulo, de frente para ele. E o outro lado do triângulo é chamado de cateto adjacente. Então, quando você divide um pelo outro, você obtém a tangente do ângulo. Perfeito? E como que a gente calcula esses catetos? Este ponto aqui, onde essas duas retas se encontram, as coordenadas deles são... Observe que ele está na mesma vertical desse ponto aqui de cima. Então, o valor de x é o mesmo. Só muda o y. Já aqui na horizontal, ele mantém a mesma altura, ou seja, o mesmo y, que no caso é y0. E aí, quem seria o cateto oposto? É esse fulano aqui. E a medida dele qual é? Está aqui para cá, do y até o y0, você tem a medida 1 menos o outro. Você tem um valor y aqui. Aqui você tem um valor y0, é só subtrair os dois. Para você achar o cateto adjacente, você vai fazer a mesma coisa, só que agora na direção x. Então, você começa aqui no x0 e você termina aqui no x. Então, essa distância, a medida do cateto, é simplesmente a diferença, x menos x0. Você tem uma medida e tem a outra. E aí é só substituir aqui o cateto oposto na vertical y menos y0, o cateto adjacente na horizontal, x menos x0. E para facilitar a minha vida, eu vou chamar essa tangente aqui, tá? É comum a gente chamar de A ou de M. É só uma letra, não importa muito, é para ficar mais simples. E aí o que acontece? A gente pode completar aqui, transformando numa fração com denominador 1. E existe aquela propriedade das proporções que diz que produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, esse vezes 1, y menos y0 vezes 1, dá o próprio y menos y0.
igual a m vezes esse fulano aqui, que é x menos x0. E aí você pode passar esse y0 para o lado direito, claro que ele agora vai com sinal de mais. E aí você tem y igual a m x menos x0 mais y0. Essa é uma maneira bem simples de você escrever uma equação da reta quando você tem um ponto. Observe que tem, além do ponto x0 e y0 que eu dei no início para você, apareceu uma nova variável que é a tangente do ângulo. Então, você vai precisar de duas coisas inicialmente. Você vai precisar de um ponto e a tangente do ângulo, que tem um nome especial. A gente chama de inclinação. Ou seja, o caso ideal é quando você tem um ponto, digamos 1, 2, e você tem o coeficiente angular. A gente chama de coeficiente angular porque esse valor do ângulo ou da sua tangente determina a inclinação da reta. Aí esse é o caso ideal, porque você simplesmente não tem o que fazer. Aqui você tem o x0, aqui você tem o y0, simplesmente você substitui nessa equação que a gente acabou de encontrar. M x menos x0, que é 1, mais y0, que é 2. E agora é só cálculo simples. 3x menos 3, você tem que multiplicar os dois, mais 2 aqui. Então, você fica com y igual a 3x menos 3 mais 2, menos 1. Uma coisa boa que acontece no cálculo é que, na maioria das vezes, você tem esse valor aqui. Aí ele vai ser a derivada da função em um certo ponto. Eu não vou também entrar nesses detalhes, mas é uma coisa bem comum você ter esse valor. Mas, algumas vezes, você não tem. Algumas vezes é dado para você 2 pontos. E aí, o que você faz nessa situação? Então, vamos ver o que acontece quando você não tem o m, que é o coeficiente que dá a inclinação da reta, também chamado de coeficiente angular. Nessa situação, é comum que seja dado para você 2 pontos. Eu vou escolher aqui, por exemplo, 1 e 2. E vou escolher o ponto, digamos, 5, 3. Esse ponto tem coordenada x0 igual a 1, y0 igual a 2. E esse ponto aqui tem coordenadas, eu vou chamar de x1 igual a 5 e x2 igual a 3. Nesse caso, você vai precisar calcular quem é o m. Só que aí você tem 2 pontos. Não sei se você lembra, mas a gente encontrou anteriormente essa expressão aqui para o m. Y menos y0 dividido por x menos x0. Só que y e x era qualquer ponto da reta. Então, você pode, por exemplo, pegar y1 menos y0, x1 menos x0. Não tem nenhum problema. Esse ponto xy é um ponto arbitrário da reta. E agora você substitui os valores. O y1, aqui corrigindo, foi 3. O y0 foi 2. O x1 era 5 e o x0 era 1. Isso aqui dá para você o valor de 1/4 para o m. E aí, uma vez que você agora tem o m e tem um ponto, a equação da reta é feita como a gente encontrou anteriormente. Mas, aí você pode se perguntar, e qual ponto que eu uso? O P, o Q, ou tanto faz? A resposta é, não faz a menor diferença. Se você usar o ponto 1, 2 para calcular a equação da reta, você vai ter y menos y0, y igual a m, x menos x0, mais y0. E aí a gente vai usar esse ponto. Y igual a m, que foi 1/4, x menos x0, que foi 1, mais o y0, que foi 2. Então, vai ficar y igual a x sobre 4, multiplicando aqui, menos 1/4, né? Você precisa multiplicar os dois, mais 2, só que 2 eu vou escrever de uma outra forma para ficar mais simples. Já que todo mundo tem denominador 4, eu vou colocar aqui um denominador 4.
para que você tenha resultado 2, é claro, você tem que colocar 8, porque 8 sobre 4 dá 2. E então a equação que você encontra é x sobre 4, 8 quartos menos 1 quarto, mais 7 quartos. E essa é a equação da reta que você está procurando. Mas se você resolver usar o segundo ponto para encontrar a equação da reta, você vai ver que não faz a menor diferença. Vamos lá. Y é igual a m, x menos x0, mais y0. Só que agora você vai usar x1 e y1. Então, você tem 1 quarto, que foi o valor de m, x menos x1, que é 5, mais 3, que é o y1. Continuando aqui, x sobre 4, multiplicando x por 1 quarto, menos 5 sobre 4, multiplicando 1 quarto por 5. E agora a gente vai fazer como antes. Todo mundo tem denominador 4, para esse aqui não vai ser diferente. Só que, para você ficar com o denominador 4, você precisa ter aqui um 12, porque 12 por 4 dá 3, que é o valor que você tem. E agora você finaliza escrevendo x sobre 4, e aqui tem denominador 4, e 12 menos 5 dá 7. Observe que você encontrou a mesma reta, não importa o ponto que você substitua. Ok? Então, é um conceito muito simples de se trabalhar. Não tem por que você passar dificuldade porque não sabe a equação da reta. Bom, então é isso. Não se esqueça de se inscrever lá no canal para que você não perca os próximos vídeos da série Pré-Cálculo. Foi um prazer dividir esse conhecimento com vocês. Um abraço e até a próxima.